Terminamos hoje o nosso tempo pascal. Tempo que o Senhor foi provando a sua ressurreição para que sejamos abastecidos dessa certeza. E também o Senhor foi, ao longo desse tempo pascal, anunciando o Espírito Santo, prometendo o Espírito Santo. Hoje a liturgia nos arremete aqui à leitura dos Atos dos Apóstolos, que quando chega o dia de Pentecostes, os discípulos estão reunidos, ou seja, Pentecostes já existia. E o Senhor, então, se utiliza deste dia, assim como o Senhor se utiliza de tantas coisas nas nossas vidas, e o Senhor vai ressignificando, o Senhor vai mostrando novos caminhos, entrando na nossa história, para entrar no nosso coração. Assim como o Espírito entra como línguas de fogo, entra através do sopro de Jesus também, por João. Senhor, quer uma brecha no nosso coração para que o Espírito venha. Então, Pentecostes era vivido pelo povo judeu, tendo em vista que eles foram libertos na Páscoa, libertação do Egito. Eles caminham pela terra prometida, mas caminham sem lei. E não dá para caminhar sem lei. Caminhar sem lei é perigoso. É lei de Deus. Por isso, Moisés, este homem movido por Deus, inspirado por Deus, para conduzir este povo, ele é conduzido ao Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, Deus dá a ele as tábuas da lei. E isto acontece, a Bíblia diz que aconteceu sendo a semana das semanas. Semana das semanas significa que a semana tem 7 dias, e uma semana de semanas, então, é 7 vezes 7, que não é 6, 7, é 49. 49 mais 1, 50. Então o povo judeu comemora esta data. Comemora esta data também com a festa das colheitas. E é neste dia, então, 50 dias depois da Páscoa, que o Senhor ressignifica a história do povo, dando a eles a capacidade de ter o amor no seu coração. Isso então realizando aquela profecia de Ezequiel: eis que lhe tirarei o coração de pedra e colocarei um coração novo, um coração de carne. Precisava acontecer isso, porque aquela lei que Moisés recebe de Deus, uma lei escrita em tábuas de pedra, mas não era ainda uma lei escrita em nossos corações. Então era uma lei que vinha de fora. Olhava-se para a lei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo,
tem que deixar de fazer aquilo. Isso, o homem tinha dificuldades para se realizar isso, para conseguir dar conta deste recado. Então, precisava que o próprio Deus viesse ao encontro do homem e tomasse conta do coração do homem para aí então se fazer o que é certo na hora certa, na hora certa. Isso nós conseguimos então pelo Espírito Santo. Então nós precisávamos do Espírito Santo. Esse dia de Pentecostes em que eles, recebendo esta graça, conseguem falar para aquela multidão que ali estava, eles sendo pardos, medos, elamitas, mesopotâmios, pessoas de vários lugares, todos entendem. E o que acontece aqui é uma inversão, então, do que aconteceu um dia na história da salvação, onde que os homens queriam chegar a Deus, construindo uma torre, queriam chegar a Deus com as suas próprias forças, e Deus para ensinar que não é assim. Nós chegamos a Deus com o próprio Deus. É o próprio Deus que nos ajuda a encontrar a Deus. É Deus, por isso que a gente preciso pedir o Espírito Santo constantemente, como nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Então, se nós precisamos reconhecer Deus, precisamos reconhecer Jesus Cristo, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é esta pessoa da Trindade que nós recebemos em cada sacramento. E é também Ele que é manifestado quando nós pedimos, quando nós clamamos. Por isso, o Espírito Santo é este Deus que precisa ser pedido sempre, diante das decisões, diante da vida, diante do trabalho, diante dos diálogos, das convivências familiares, no emprego. Preciso dessa luz do Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo. E Deus quer dar o Espírito Santo. O Senhor ensina qual o pai que o filho pede pão e o pai dá pedra. Qual o filho que pede peixe e o pai vai dar uma serpente? Não. Se nós, pecadores, se nós falhos, sabemos e queremos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o Pai do céu quer dar o Espírito Santo. E é uma coisa que Deus quer nos dar. E quando nós temos esta graça de ter essa experiência com o Espírito Santo, vicia como uma droga e se quer mais, e quer mais, e quer mais. Por isso, às vezes a gente encontra pessoas que têm um momento assim, de efusão do Espírito Santo, em um retiro. Daí de repente está em um outro retiro, está em outro retiro, está em outro retiro, está em outro retiro, ele está no grupo de oração, quer de todas as formas ter de novo aquela experiência, porque é um mudar de vida, é um sentimento, é uma graça, e quem recebeu quer mais, e quem não quer, quem não recebeu, não sentiu algo assim, precisa pedir, precisa buscar, porque ajuda a vencer aquele pecado que nós não conseguimos vencer. Consegue nos vencer aquela preguiça que nós não conseguimos vencer. Consegue fazer com que nós vençamos aquelas obrigações que nós não damos conta, porque é o próprio Espírito que age em nós. E esse Espírito, como diz São Paulo aos Coríntios, ele nos mostra, nos possibilita a respeito da diversidade de dons e de ministérios que existem. E cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um ministério, e o Espírito Santo precisa mostrar isso. Senão nós nos colocamos no lugar errado, fazendo a coisa errada.
E nós temos um lugar certo nesse corpo místico de Cristo. Temos um lugar certo. Quem sabe um fiozinho de cabelo, mas enfeita a cabeça. Quem sabe as unhas, mas enfeita as mãos. Quem sabe podemos ser mãos, também tem o seu poder, a sua capacidade. Quem sabe pés, quem sabe pernas, quem sabe boca, quem sabe ouvido. E quantos precisam usufruir dos outros esse dom de ouvir? Tantos que querem falar e precisam falar e não encontra quem o escuta. Talvez dentro da própria casa, alguém quer falar e não tem ninguém a ouvir. Por isso, o Espírito Santo, para capacitar, para que esse corpo místico de Cristo seja cada vez maior, cada vez mais poderoso, para que, como nós ouvimos no domingo passado, Cristo, que é a cabeça da igreja, que já está nos céus, não pode e não quer ter só a sua cabeça nos céus. Quer ter todo o seu corpo lá também. E o Espírito Santo conduz esse corpo todo, né? Então, esse dia de Pentecostes é um dia de reavivar esse desejo do Espírito Santo. Esse desejo do Espírito Santo na comunhão eucarística que nós fazemos. Esse desejo do Espírito Santo no sacramento da reconciliação que nós recebemos. E no cotidiano da vida, para fazer aquilo que Deus quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.